Padre, em nome de Jesus, queremos dar-te graça em esta manhã por tua presença, por tua palavra, por tu poder, Senhor, sendo manifesto entre nós outros. Graças te damos e abrimos nosso coração para que tu palavra, que é viva e poderosa, pueda nos alcançar poderosamente em esta manhã. Padre, eu oro, clamo a ti, em el poderoso nome de Jesus, por espírito de temor em esta manhã. Eu oro em nome de Jesus, por corações quebrantados delante de tu palavra. Pessoas reconhecendo a autoridade que há em tu palavra e que ela é a verdade que foi estabelecida em los cielos por la eternidade. Padre, em nome de Jesus, que tu pueda alcançar cada coração, que a verdade de tu palavra, Senhor, pueda llenar, tocar e transformar corações em esta manhã, em el poderoso nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Estás listo? Amém. Amém. Aleluia. Para ouvir? Amém. Podem sentar. Sabe que quando a palavra habla de ouvir, não é solamente escuchar, porque por lo que eu sepa, acá nadie tem problema de audição, sim ou não? Se tenha, vamos orar. Sim, podemos orar. Aleluia. Pero querido, tu estás me escutando. E quando a Bíblia habla de escuchar, é considerar para obedecer. Não é solamente escutar. Davi falou algo acá antes de começar sobre um conhecimento. Sabe, queridos, esse é o propósito dessa ministração, que esta enseñança não llegue hacia ti como uma informação. Porque uma informação, queridos, não vai cambiar a tua vida. Em verdade, se tu recebe uma informação, tu pode sair por essa porta hoje e amanhã nem sequer recordar de lo que estás escutando hoje. Agora, se tu recebe um conhecimento revelado em tu coração, isso sim cambia a tua vida. Amém. Agora, o que vai depender? Como está tu coração? Não estou falando para mim, queridos, porque eu estou aqui solamente para dar um recado do Senhor. Antes de qualquer coisa, queria falar algo. Desde o começo do mês, essa palavra já estava para ser predicada. Já estava lista. Por uma circunstância e outra foi se postergando. Pero hoje chegou o dia. Amém? Amém. Aleluia. A informação por si sola não cambia, queridos, nossas vidas. Necessitamos do conhecimento revelado em nosso coração. Aleluia. Amém. Diga comigo, palavras têm poder. Palavras têm poder. Alguém acá não sabia disso? Que palavras têm poder? Você sabia disso? Já. Bueno. Não sei se é acá. Espera, é acá, Lori. Acá, é acá, sou eu. Já. Aleluia. Então, vamos pensar, reflexionando e que considere essas perguntas que vou te fazer agora. Amém? Isso vai determinar como tu vai receber essa palavra, essa ensinança. Sabe, que, queridos, eu vejo o culto de hoje não só como um culto de ensinança. Em verdade, eu hablo ensinança porque esse é meu chamado, amém? Deus me chamou para isso, para ensinar a palavra. Pero eu vejo um culto de misericórdia. Aleluia. José, quando chegou acá hoje, mirou para mim e como foi a expressão? Olvido, eu não entendo muito bem isso. Eu entendo, pero não entendo. Como foi que tu falaste? Porque tem pena. Pena para mim quem tem é a gallina, que tem pena. Eu não tenho pena. Ai, já. Então, queridos, sabe que há uma tristeza que vem sobre nós outros, e a Bíblia habla que há uma tristeza segundo Deus. Sim? E essa tristeza é boa. Porque nos leva a um câmbio, ou nos leva a um despertar, ou nos leva a algo mais de Deus. Quizá que mais pessoas puderam ter essa... Como é pena? Pena. Segundo Deus. Não segundo o mundo. Amém? Já. Vamos às perguntas.
Crees que tus palavras realmente importam? Sim ou não? Sim? Sim. Nossas palavras, o que cada um de nós outros hablamos a cada dia, realmente importam. ¿Has oído que as palavras têm poder? Sim ou não? Creio que sim. Isso não é nenhuma novidade. Agora, em que esta informação cambiou tua vida? Se tu sabes que palavras têm poder, será que tu tem atentado mais para as palavras que saem de tua boca? Sim ou não? Sim. Essa não necessita me responder já. Aleluia. Sim, queridos, palavras têm poder. Vamos começar pensando acerca desse tema. E aí um texto na Bíblia, um versículo na Bíblia que nos habla, em outras palavras, exatamente o que essa frase acá está dizendo, que palavras têm poder. E esse é o texto de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, que está escrito que la muerte e la vida estão em el poder de quê? Diga comigo, de la lengua. E el que la ama comerá de seus frutos. Vamos pensar a respeito desse tema. Essa é a versão da Bíblia mais usada acá em Chile, a Reina Valera, 1960. Pero, queridos, esta versão da Bíblia não nos traz tanta clareza a respeito desse tema. Quando miramos acá, a morte e a vida estão em poder da língua, sim, entendemos o que está escrito. Pero há outras versões da Bíblia que nos traem um pouco mais de clareza, digamos assim. Por exemplo, em la Nueva Versão Internacional, habla que vida e morte estão em poder da língua e quienes la amam comerão de seus frutos. Está bem parecido com esse. Em la Nueva Bíblia Viva, também que a língua tem poder para a vida e a morte, e os que la amam, o que vai suceder? Sofrerão consequências. Uau! Então isso significa que há coisas que vêm sobre nossas vidas e muitas vezes é o diabo, né? Que está haciendo, culpamos um, culpamos outro e muitas vezes são consequências de lo que tu mesma estás hablando. La versão de la Bíblia, Deus habla hoy, dijo assim: la vida e la muerte dependem de la língua. Los que hablam muito sofrerão as consequências. Então isso também nos mostra que às vezes calar um pouquinho é sabedoria, sim ou não? Aleluia! La vida e la muerte dependem. Queridos, que sério isso, não? La muerte é algo que a nosso ver não há mais que fazer, morreu, acabou. E a Bíblia está falando que la muerte está em poder de tua língua. Outra versão, uma versão da Bíblia chamada El Mensaje, habla assim: las palavras matam e generam vida. Podem ser veneno ou um dulce de primeira. Tu eres quem decide. Uau! Por que a gente culpa a Deus de todas as coisas? Muitas coisas estão em ti. Muitas coisas que sucedem em tua vida, queridos, são consequências, ou buenas ou malas. São consequências de lo que tu estás falando. Sabe, todo agricultor, ou aunque não seja agricultor, pero quem sembra, sabe que há um tempo para cosechar, sim ou não? Amém. Recém, queridos, eu hice uma sembra em meu pátio. Plantei céspedes. E vino los perros e pisoteou, e vino los niños e pisou, e aún vino los pájaros e comeu as semillas. Se cumpriu a palavra. Pero alguns nasceram. Las palavras matam e generam vida. Podem ser veneno ou um dulce de primeira. Tu eres quem decide. De verdade, me gostou muito desse texto em essa versão. Quantas vezes, queridos, não hemos escutado ou leído esse versículo? Sim ou não? Sim. Quantas vezes tu já leíste ou escutaste
esse mesmo versículo. E resulta que, por tanto ler ou escuchar, não damos a devida atenção ou consideração a lo que está escrito. Isso é uma verdade, queridos. Veja que a decisão está em nós outros. Pero vamos ver outros textos que eu oro, queridos, e desejo de todo coração que o espírito de temor a Deus venga sobre ti essa manhã. Amém. Porque a enseñança que você está recebendo hoje pode refletir em tua eternidade. Amém. Então, está em nós outros, em nossa língua, os frutos que vamos a cosechar, seja para bem, seja para o mal, para a vida ou para a morte. Em verdade, queridos, esse texto acá, ele deve nos poner um alerta. Não é só um texto forte ou bonito ou coisas assim. Em verdade, não me gusta quando as pessoas leem um texto na Bíblia. Ai, que palavra hermosa. A Bíblia não é só uma palavra hermosa, queridos. Ela é viva e poderosa para cambiar nossas vidas. Jesus disse, conhecereis a verdade. E a verdade te liberará. Amém. Aleluia. Então, presta atenção, queridos, o que estamos falando em nosso dia a dia. Porque todo está sendo contado. Uau! Sabe, queridos, que a melhor computadora que existe no mundo, que o homem, por mais inteligente que seja, aún não conhece. Essa semana eu vi a notícia que os chinos inventaram a computadora mais poderosa que existe no mundo. Pero há algo mais poderoso que isso que está no cielo. E que está contando cada palavra que sai de tu boca. Vamos ver a respeito disso. Então, a Bíblia, ela nos habla que há um poder de vida ou de morte. Amém? E este poder está em nossa boca. Não é solamente palavras, queridas, que hablamos. Não é solamente palavras que são lançadas em el aire. Quando palavras saem de nossa boca, algo está sendo produzido em el reino espiritual. Seja para bem ou seja para o mal. Para a vida ou para a morte. Então, há o poder de generar vida, há o poder de generar a morte e há um controle em tua língua. Uau! Sabe que um dos frutos do Espírito é domínio próprio? Pero muita gente é muito rápida em abrir sua boca e expressar aquilo que não lhe gusta. Sim ou não? Vida ou morte podem sair de nossa boca. Você pode falar isso em lo personal, diga comigo. Vida e morte podem sair de minha boca. Aleluia. Temos que entender, queridos, de onde sai a vida e também de onde sai a morte. Amém? Como has hablado. Amém? Has hablado para o bem, para cosechar coisas buenas, ou has hecho malas declarações e depois tu se dá conta de coisas que estão sucedendo em sua vida foi porque tu semblaste ayer, antes de ayer, semana passada, mês passado, ano passado, não sei quanto. Há um tempo de sembrar e há um tempo de cosechar. Aleluia. Tus palavras, queridos, criam realidades. Não solamente são palavras lançadas em el aire. Sabe, uma vez eu escutei um predicador falando que tus palavras podem poner ou os ángeles para trabalhar a tu favor ou os demônios para trabalhar em tu contra. Palavras têm poder. Diga comigo, palavras têm poder. Volvendo acá para o texto de Provérbios 18. Então, ele habla que morte e vida estão em el poder de la língua e el que ama comerá de seus frutos. Ou se você utiliza corretamente a língua, vai ter resultados positivos ou negativos. Pero você vai comer de seus frutos. Essa é uma realidade.
que sean buenos frutos ou não, tu vai comer desses frutos. Então, temos que aprender ou considerar mais as palavras que estão saindo de nossa boca. Bem? Agora eu te pergunto, por que nos custa tanto manter a confissão positiva ou falar bem, como disse a Escritura? Porque, de verdade, queridos, há certas circunstâncias que não é fácil. Realmente, dependendo do meio que fomos criados ou da cultura que vivimos, não é fácil tu cambiar tua maneira de falar. Então, é importante entender que nós outros nascemos em um sistema ou em um mundo, digamos assim, que habla negativo, que és acostumbrado a falar por lo que vê, por lo que sente. É assim ou não? Aí tu nasce de novo, tu vai a Cristo, tu é resgatado, como a Bíblia habla de um reino para outro, e esse outro reino, tu é chamado a viver de uma maneira distinta, a ter cuidado com as palavras, a falar fé. E fé, queridos, é falar positivo. É falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Pero nos custou, porque fomos criados em uma cultura ou em um mundo que é normal falar negativo. Por quê? Porque em el mundo a gente vive por los sentidos. Pelo que vê, pelo que sente, não é assim? Aí vamos para uma vida em Cristo, somos uma nova criatura, o Espírito de Deus vem habitar dentro de nós outros e temos que aprender a viver com os olhos do Espírito. Amém. Por isso que temos que nos alimentar desta palavra. Amém. Para que pueda cambiar nossa maneira de falar. Fé, queridos, nunca habla mal. Porque fé em Deus é fé em sua palavra. Amém. Então, tu nunca vai falar mal se tu estás falando em fé. Amém? Se estás falando de acordo com a palavra de Deus. Temos uma plenitude em Cristo. Davi falou hoje. Tudo que diz respeito à vida e à piedade, à vida natural e espiritual, já nos foi dado. Amém. Pero, maestra, eu estou tendo necessidade disso, me falta isso. Como a Bíblia diz que eu tenho todo, se me falta coisas? Está em tua língua e em tu coração. O Espírito da fé. Creí, por isso falei. Já foi dado, é uma realidade em Cristo. Pero é por la fé que vamos trazer essa realidade para nossa vida natural. Aquilo que está em lo espiritual. Amém? Amém. Se estás, queridos, a Bíblia habla, se tu estás caminhando no Espírito, vivendo no Espírito, deve viver em Espírito. Se o Espírito de Deus habita em ti, devemos andar, viver, falar em el Espírito. Pero no livro de Gálatas, ele hace essa distinção, ou essa comparação de viver em el Espírito e viver por la carne. Então, se vivimos e caminhamos em el Espírito, automaticamente vamos falar de bendições, de coisas buenas, de fé. Amém? Amém? Agora, se por outro lado não estamos alimentando nosso espírito, vai ser como que normal andarmos em la carne, falarmos negativo, falarmos lo que estamos vendo, lo que o mundo nos mostra. Não é assim? Amém. Queridos, considera isso. Nascemos em um mundo natural e negativo, pero fomos transladados. Pero isso foi no espírito. Fisicamente, tu continua nesse mundo natural. Quando alguém dá ai, como habla essa palavra em espanhol? Espirro, como se chama? Estornudo? Não é? Estornudo, né? Quando alguém dá um estornudo, aí automaticamente já abre. Eita, vou me resfriar. Vou gripar. Ou pior, já estou gripado. Entende? Aí tu abriu a porta para que a enfermidade se torne uma realidade em tua vida. Entende? Vida ou morte saindo de tua boca. Vida ou morte. Não há maneira que alguém possa caminhar em el Espírito e murmurar. Não há maneira de que alguém possa caminhar em el Espírito e falar mal. Não há maneira de que alguém possa caminhar no Espírito e falar incredulidade. Uma vez eu contei acá para vocês algo que Kenneth Hagin relata em seus livros. Ele foi um homem, queridos, que
foi alcançado por el Senhor muito temprano em sua vida, quando estava em lo leito de muerte, literalmente, aos 16 anos de idade. E sempre teve uma vida de temor ao Senhor e muito cuidado com sua língua. Nunca, jamás alguém viu este homem falando de maneira negativa. E uma vez ele foi invitado a um velatório de uma pessoa da cidade, uma cidade chica, e era um homem realmente muito malo, que havia feito muitas coisas malas. E em esse velatório estava lá gente falando comentários e comentários acerca de esta persona. E aí foram perguntar, e ele estava presente, e aí, que tu pensava a respeito de essa persona, né? E ele falou, ele tinha um bonito sorriso. Ele buscou algo bueno para falar. Ele sabia que todo o que estavam falando a respeito de aquele homem era a verdade, porque realmente havia sido um malo homem, com malas ações. Pero tu pode elegir o que tu vas declarar. Aleluia. Agora eu pergunto, queridos, como saber se uma pessoa está caminhando em la carne ou em el espírito? Como eu sei? Eu não vou falar uma pessoa, vamos trazer para o personal. Como vou saber se eu estou caminhando em la carne ou em el espírito? Como? Exato. Por suas palavras e suas ações. Amém? Os dois estão conectados. Por la maneira com que um habla e por la maneira com que um se comporta, você vai identificar rapidamente se essa pessoa anda em la carne ou anda em el espírito. Sabe, queridos, como cristianos, no dia que tu confessasse a Jesus, tu confessou a Jesus não somente como tu Salvador, mas como tu Senhor. Sim ou não? Não foi assim? Tu confessou a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador. Amém. Então é normal para a vida de um cristiano que todo que lo haga consulta ao Senhor, porque Ele é tu Senhor. Então não vou fazer nada sem consultá-lo. Sim ou não? Amém. Então nossas palavras e ações vão identificar, queridos, se estamos em la carne ou em el espírito. Sabe, o pastor Buddy, o fundador do Ministério Verbo de Vida, né, que já partiu para estar com o Senhor, ele sempre falava, só necessito de 5 minutos conversando com uma pessoa. E aí vou identificar o nível de fé que ela está. Vou identificar se ela está na carne ou é no espírito. E ele sempre era assim. Ele era um homem muito firme em las coisas do Senhor e em la palavra. E se tu falava negativo cerca de ele, podia esperar, ele ia te corrigir. Al tiro, como se habla cá em Chile. Há um texto acá de Santiago, que é bem importante também termos esse entendimento. No capítulo 4, versículo 11 e 12, está escrito assim: Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal del hermano y lo juzga, que está escrito acá? Habla mal de quem? Como assim? Então quer dizer que se eu estou comentando com minha irmã acerca de outro irmão, eu não estou falando de minha irmã, mas eu estou falando mal da lei? Uau! Você já se deu conta disso? Você já considerou esse texto? El que habla mal del hermano y lo juzga, habla mal de la ley y juzga la lei. Pior. Tu não está solamente falando mal. Quando está falando da lei, está falando da palavra. Tu não está só falando mal da palavra, está juzgando. E se tu juzgas a la lei, te eriges el juiz de la lei, e não em alguém que deve cumpri-la. Estamos acá como juiz? Sim ou não? Não. De maneira nenhuma. La lei la ha dado uno solo, el cual tiene poder para salvar e destruir. Solo ele. Pero tu, quem eres para juzgar tu prójimo? Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Sabe, eu vi algo essa semana que me entristeceu sobremaneira.
uma notícia na TV. Quer dizer, quase que ultimamente, toda semana, tenho visto uma notícia acerca de evangélicos em Santiago fazendo coisas malas. Pero essa semana foi demasiado. Não sei se vocês viram. Los evangélicos que estavam fazendo, não sei o que passou, pero nada justifica essa atitude. E pelearam com os carabineiros e foi feia a coisa, a ponto que foram levados para a cárcel. Que vergüenza para os evangélicos, para os cristianos, para o povo de Deus. E o pior, queridos, é que os que anunciam essa notícia põem todos como se foram todos iguais. Os evangélicos são assim, como se todos foram iguais. De verdade, queridos, isso me entristeceu muito. Então, é interessante o que Santiago está falando aqui. Então, aunque uma pessoa pode estar falando mal de um irmão, queridos, em verdade, ele está falando mal da lei e juzgando a própria palavra de Deus. Quero te mostrar um exemplo de lo que está escrito acá, para que tu veja. Vamos ver o exemplo acá do rei Davi. Se tu está com tua Bíblia, habla aí que eu não pus esse texto acá. Sabemos que o rei Davi, no livro de Hechos, em capítulo 13, versículo 22, habla que David foi um homem segundo o coração de Deus. Sim ou não? Amém. Sim. Agora eu pergunto, David foi perfeito? Não. Se tu lês Samuel, 1º e 2 Samuel, que habla muito a respeito da vida do rei David, tu vai ver que ele cometeu erros. Pero, aún assim, foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Porque ele tinha um coração para reconhecer quando lo hacía mal. E se quebrantar delante do Senhor. Aqui em 2 Samuel, deixa-me abrir acá. Não, vou ler só algum versículo aqui, porque o texto é grande, pero capítulo 11... de 2 Samuel, habla desse episódio, quando David, ele tomou por mulher Ai, Jesus, só um instante que a minha Bíblia não está querendo abrir. Aleluia. Acá, já. Então, Davi toma por mulher a Betsabé, que era uma mulher casada com um de seus servos. Certo dia, ele estava em seu palácio, mirou por la ventana e viu essa mulher se banhando. E lá desejou. E mandou chamá-la a seu palácio, se acostou com ela e sucedeu que essa mulher se quedou embaraçada. Então foi um pecado muito sério que cometeu o rei Davi. E aí, como consequência, ou como querendo se livrar das consequências de lo que sucedeu, Davi planeou acabar com a vida de seu esposo. Por quê? Porque seu esposo estava em meio da guerra, ia tardar muito a volver a sua casa. Imagina-te volvendo a casa, sabendo que sua esposa estava embaraçada. Não ia custar descobrir que estava embaraçada do rei, porque todos viram ela indo ao palácio do rei. Já? Então ele planeou e mandou chamar a seu esposo da guerra, ele vindo. E aí Davi falou para ele: vá para tu casa e se quede allá com tua esposa, não é? Como que querendo remediar lo sucedido. Pero este homem era um homem que temia a Deus. Mira o que ele disse acá em capítulo 11, versículo 11. Urias era o nome de seu esposo. Respondeu a Davi: El arca Israel e Judá estão bajo tiendas, e mi senhor Joabe, que era o jefe de los ejércitos, e los servos de mi senhor em el campo. E havia eu de entrar em minha casa para comer, beber e dormir com minha mulher? Por vida tua e por vida de minha alma, que eu não harei tal coisa. Uau! Que coração tinha esse homem? Não. Como eu vou me quedar em casa cá tranquilo, quando todos, incluso a arca do Senhor, está em fronte de guerra? E aí Davi planeou P.O.1.
agora como sacar sua própria vida. Então ele decidiu enviá-lo e deu ordens para pôr ele bem à frente do combate. Para quê? Para que pudesse ser morto. E assim sucedeu. Pero, queridos, o juízo vino sobre Davi. Quando miramos acá no capítulo 12, a partir do versículo 1, pero não vou ler a partir do versículo 7, vemos que Deus levantou o profeta Natã para trazer juízo sobre Davi. E aí no versículo 7 do capítulo 12 está escrito: Então dijo Natã a David: Tu eres aquele homem, né, del qual ele estava falando antes. Assim ha dicho Jeová, Deus de Israel: Eu te ungí por rei sobre Israel e te librei de la mano de Saúl e te di la casa de tu Senhor e las mujeres de tu Senhor en tu seno. Además te di la casa de Israel e de Judá, e se isto não fuera pouco, te habría añadido muito mais. Por que, pois, tu vieste em pouco o quê? Uau! Entende que esse texto está concordando com o texto que li anteriormente? Tudo que Davi isso, ele estava indo contra a palavra. Quando tu juzga um irmão, tu está juzgando a palavra. Tu está indo contra a palavra de Deus. O que Davi isso acá foi contra a palavra. Há queridos, que ele nunca desonrou a Deus, digamos, diretamente. Ele temia sim ao Senhor, pero nesse sentido não houve temor de Deus. E aqui vindo mais consequências. A Urias Eteu heriste a espada e mataste e tomaste por mulher a sua mulher. E a ele lo mataste com a espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, porquanto me has menospreciado e tomaste la mujer de Urias Eteu para que fueste tu mujer. Queridos, hasta el dia de hoje, esta palavra se cumpre. La espada está sobre Israel hoje, sim ou não? Estão em guerra, sim ou não? A palavra continua. Hasta o dia de hoje. Há coisas, queridos, que traem consequências. Davi, sim, se arrependeu. Ele tinha um coração, segundo Deus, para reconhecer. Pero há consequências que se quedam. Aleluia. Vamos a ver acá, volvendo. Vamos ver outro versículo que também nos mostra como palavras têm poder. E Provérbios capítulo 12, versículo 18. Há homens cujas palavras são como golpes de espada. Uau! É forte ou não um golpe de espada? Bem. Mas a língua de los sábios é medicina. Uau! Vamos ver também esse versículo acá em outras versões da Bíblia. Na Reina Valera contemporânea. Há gente cujas palavras são punhaladas, pero la língua de los sábios sana las heridas. E na Nova Tradução Viviente, algumas pessoas hacen comentários hirientes, pero as palavras del sábio traem alívio. Esta palavra, queridos, igual que o provérbio anterior que leemos, é muito forte. É uma advertência de Deus, que as palavras, elas hierem, cortam como espada. Esse trecho nos mostra que as palavras, elas podem ser destrutivas. Podem destruir vidas de pessoas. E assim como as palavras podem herir, por outro lado, elas também podem sanar. Pode trazer alívio ou refrigério. Tus palavras, queridos, podem, presta atenção que eu vou te falar. Tus palavras podem cortar o plano de Deus para tu vida. Há pessoas que têm te amado, pero elas podem nunca entrar em seu chamado. Não porque Deus não quer, pero muitas vezes por coisas que foram sembradas, por palavras que foram sembradas e que não foram reconhecidas ou levaram ao arrependimento. Então, as palavras podem cortar o plano de Deus para a vida de uma pessoa ou para a sua própria vida. Por isso, queridos, devemos saber usar nossas palavras e ter cuidado com o que falamos. Há pessoas, queridos, que só pensam em problemas, em circunstâncias, em dificultar, não é assim?
você vai conversar com algumas pessoas, ela só sabe falar disso. Por quê? Porque é o que está vendo. É aquilo que está em seu coração. E a boca habla de lo que está lleno el coração. Então, tenha cuidado com o que disse, porque tus palavras podem motivar as pessoas ou também podem desanimar. Hein? Vamos seguir, vamos ver que a fé ela se expressa como? Diga comigo, palavras e ações. Queridos, não há como alguém falar, eu creio, pero não habla nada, não hace nada. Que fé é essa? A fé tem que ter uma ação que corresponda a lo que tu estás creyendo. Amém? La fé, queridos, não é um sentimento. La fé é uma ação. Basada em quê? Em la palavra de Deus. Como funciona la fé? Quem sabe? Como funciona la fé? Uau! Você está cá? Como funciona la fé? E? Exato. Não é somente creyendo, é creyendo e confessando. Amém? Amém? Esse é o espírito de la fé. Eu creí, por isso hablei. Foi o que Pablo disse em 2 Coríntios 4:13. Amém? Tendo o mesmo espírito de fé, conforme está escrito. Creí, por isso hablei. Creí, por isso hablei. Creí, por lo qual hablei. Nós outros também creemos, por lo qual também hablamos. Amém? Não há, queridos, fé sem palavras. Diga comigo, não há fé sem palavras. Se tu estás crendo em algo, tu tens que falar algo. Não importa o que um ou outro pode pensar. Ah, tá louco? Sim, pero estou crendo em lo que Deus dijo em sua palavra. Amém? Amém. Isso é fé. Não há fé sem palavras. La fé só existe porque há palavras. Agora eu pergunto, quando a fé é liberada? Amém? Quando a palavra de Deus sai de onde? De tu coração. Por que, queridos, que às vezes sucede que pessoas, eu estava crendo tanto nisso e não sucedeu? Porque a fé saiu de cá. Essa não é a fé que funciona. A fé que funciona, que tu vai ver os resultados, é a fé que sai de tu coração por tu boca. Essa é a fé que funciona. Aleluia! Enquanto está cá, é só um assentimento mental. Recuerda, queridos, que você não agrada a Deus simplesmente porque tu eres filho de Deus. Porque Jesus morreu por ti. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o que vai agradar a Deus é tu fé. E tu fé vai requerer que tu abra e que tu corresponda com ações. Aí sim, Deus vai mirar para ti. Hijo amada em quem me complaço. Hijo amado em quem me complaço. Aleluia! 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 Então, vamos ver aqui a importância de saber, não somente falar, mas também escutar. Porque aquilo que estou escutando ou considerando vai refletir no que estou falando. Se eu não tenho um ouvido para ouvir ou considerar, como vou falar? Sim ou não? Amém. Aleluia! Então vamos aqui para o Evangelho de Marcos, em capítulo 5, que relata cá quando Jesus sanou a hija de Jairo. Marcos 5. Se tu estás aí com tua Bíblia aberta. Então, aqui habla, vou ler no versículo 21. Passando outra vez Jesus em uma barca a la outra orilla, se reuniu ao redor de ele uma grande multitud, e ele estava junto ao mar. E vindo um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e logo se lhe viu e se postrou a seus pés e lhe rogava muito, dizendo: minha hija está agonizando, vem e põe as manos sobre ela para que seja salva e viverá. Foi, pois, com ele e lhe seguia uma grande multitud.
E aí um pouquinho mais adelante, algo sucede em meio del caminho. Aí chegamos ao versículo 35. Mientras, 35. Mientras ele aún hablava, vindo de casa del principal de la sinagoga, dizendo: tu hija ha muerto, para que molesta más al maestro. E agora? Imagina-te tu escutar uma notícia dessa. Tu foi em busca do mestre, daquele que sana, daquele que tinha todo o poder. E em meio do caminho, antes que ele pudesse chegar à tua casa, chega tu servo, ei, não molesta mais, não adianta, já se foi, morreu. Para muitos, la muerte es ponto final. Acabou. O que pode ser mais? Morreu. O que sucede? É interessante, queridos, eu pus aqui essa versão de La Reina Valera. Quando tu lê somente esse versículo na Reina Valera, tu não tem muito entendimento de lo que Jesus falou. Porque aqui diz que Jesus, logo que olhou, ou escutou, lo que se decía, ele disse ao principal: não temas, crê solamente. Como assim? Minha já está morta. Como não vai temer? Como vai continuar crendo? Pero a atitude de Jesus acá, queridos, nos ensina como devemos escutar. Porque isso vai determinar o que vamos falar. Jesus falou isso por causa da maneira com que ele escutou. Agora veja esse mesmo versículo em outra versão da Bíblia, a nova versão internacional. Sim, a ser caso da notícia, diferente, não? Amém. Que distinto. Quer dizer que Jesus não somente escutou, significa que ele não considerou. Sim, ele ouviu o que estava falando, mas ele não considerou, porque ele estava crendo em um Deus que pode, Senhor, e que tem poder hasta sobre a morte. Aleluia. Quantas notícias temos escutado e temos nos quedado com ela? Sim ou não? Amém. Chega uma notícia mala, e aí a hora? Aí vem o desespero. Porque tu se queda com essa notícia, como se fosse ponto final, e não lo és. Jesus escutou, pero acá habla, se hacer caso a la notícia, Jesus disse ao servo: não tenhas medo. Crê? Tu não estava com fé crendo? Siga crendo. Se mantenha em tua fé. Ei, tira tua mirada de lo natural, mantenha tua mirada em mim. Mantenha tu mirada em minha palavra. É isso que Jesus estava falando. Mira outra versão. Na King James. Tu sabe que essa é a versão da Bíblia que mais me gusta. Pero Jesus não prestou atenção à la notícia. Queridos, isso nos ensina como estamos escutando. Como estamos escutando. Porque isso vai determinar o que tu estás falando. Foi demitido. E a hora? Como vai pagar as contas? E lá vem o desespero. E lá vem, ou se tu vai ao médico e dá uma notícia de um mal diagnóstico. E aí, estou com isso. Já está declarando, já está decretando sobre tua vida. Como tu estás escutando? Jesus ouviu sim, mas ele não considerou. Siga crendo. Mantenha os olhos em mim. Glória a Deus. Aí há outra versão, uma versão da Bíblia em inglês também, que eu traduzi para vocês, que habla assim: oyendo, pero ignorando lo que decían, Jesus dijo ao principal de la sinagoga: não te alarmes, nem te assustes, só sigue crendo. Uau! Sabe que às vezes é necessário compararmos versões da Bíblia. Porque nos traz não necessita nem tanta revelação. Basta ver outras versões da Bíblia. E tu já vai ter uma visão que La Reina Valera 1960 não traz. Meu Deus. Jesus não considerou a notícia, a informação, as palavras que foram ditas. Como tu estás escutando? Como hemos actuado quando nos chegam malas notícias? Lo que has considerado más, las noticias ou la palavra de Deus? Que has dicho bajo circunstâncias?
Porque bajo circunstância, bajo pressão, bajo dificuldade, às vezes a língua é rápida para falar a morte em vez de la vida. Que palavras há declarado? Vida ou morte? Palavras de fé ou incredulidade? Deus está falando contigo hoje? Amém. Já. De sua boca deve sair o quê? Santiago capítulo 3. Tu pode ir para allá? Aleluia. Acá em Santiago, no capítulo 3, queridos, sabemos que é o capítulo, digamos assim, que habla sobre a língua, ou o controle da língua, ou o poder que há em la língua. E as coisas que Santiago habla acá no capítulo 2, queridos, são bem fortes. Vou ler acá. Hermanos meus, não os hagais maestros, muitos de vosotros, sabendo que receberemos maior condenação. Porque todos ofendemos muitas vezes. Se algum não ofende em palavras, esse é varão perfeito, capaz também de refrenar todo o corpo. Já, parando acá. No versículo 12 acá, queridos, ele habla de varão perfeito. Sabemos que quando a Bíblia habla de varão perfeito, não está falando de uma pessoa perfeita em si, mas está falando de madurez. Ou seja, tu pode chegar a um nível de madurez que tu pode controlar a tua língua. É isso que está falando acá. Que podemos dominar essa língua. Versículo 3. E aqui nós outros ponemos freno em la boca de los caballos, para que nos obedeçam e dirijam assim todo o seu corpo. Quem já andou de cavalo acá? Poucos? Eu já. E eu sei que é assim. Tu põe, não sei como se chama aquele negócio, um freio na cá, né? E com as rédeas, se tu puxa para esse lado, ele vai para cá. Se tu puxa para esse lado, vai para cá. Se tu puxa as duas, ele frena. Uau! Solamente com isso. Tu estás controlando um cavalo, queridos, que é tão forte. Muito mais forte que nós outros, muito mais pesado que nós outros. E com solamente isso, algo que está em tua boca, tu controla toda a força de um cavalo? Que sério! Então, quando Santiago habla disso acá, queridos, está falando para nós outros também. Se logramos dominar ou controlar esse órgão que é tão pequeno, dominamos todo o nosso corpo. E ele aún sigue. Mirade também as naves, aunque tão grandes e llenadas de impetuoso vento, são governadas com muito pequeno timão, por donde el que las gobierna quiere. Assim também a língua é um membro pequeno, pero se jacta de grandes coisas, e aqui com gran bosque estende um pequeno fogo. Assim também um leme. Imagina aqueles navios que são de turismo, aqueles que são muito grandes, gigantes. Um leme tão pequeno, controlando todo ele. E ele, por fim, ele hace a terceira comparação da língua com fogo. Sabe, aqui em Chile é bem comum ter tanto incêndio, tanta queimada, pero tudo em peça bem pequeno. Às vezes tu vê uma destruição enorme, um fogo gigante, pero em pessoa pequeno. Assim é a língua. Assim sucede muitas vezes dentro da igreja. Quando um pequeno fogo, ou palavras, ou murmurações, ou coisas entre irmãos empieza a suceder. Se não controla, vai incendiar tudo. Vai se expandir por todo dentro da igreja e trair destruição. La língua é um fogo, um mundo de maldade. La língua está puesta entre nossos membros e contamina todo o corpo e inflama a rueda de la criação. E ela mesma é inflamada por el inferno. Acá no versículo 6. E aí, essa era a parte que queria chamar a atenção de vocês. La língua, ou seja, aquilo que podemos falar, pode estar sendo influenciado por demônios. Porque quando habla de inferno, está falando de demônios. Então, estamos falando, Santiago escreveu essa carta, não foi para o mundo, foi para crentes, foi para a igreja.
E ele está falando que muitas vezes cristianos podem falar coisas sendo inflamados por el inferno. Um exemplo de lo que Santiago dijo acá. Mateus capítulo 16. Sabemos que está falando de quem? Pedro. Aleluia. Eu não pus acá todos os versos a propósito para que tu puedas aprender a abrir sua Bíblia também, já? Aleluia. Então, acá em Mateus, no capítulo 16, Jesus, ele pergunta para seus discípulos. Vindo Jesus à região de Cesareia de Filipos, perguntou a seus discípulos, dizendo: quem disse los hombres que és el hijo del hombre? Hablando dele mesmo. Mira, que estão falando por aí acerca de mim? Não é? E aí eles começaram a falar. Eles disseram: uns estão falando que é Juan el Bautista, que já havia morto. Outros Elias, que também já morreu há muito tempo. E outros Jeremias, também que foi um profeta da antiga aliança. E alguns dos profetas. Aí Jesus vai e pergunta diretamente para eles: e vós outros, quem decís que sou eu? Respondeu Simão Pedro, dijo: tu eres el Cristo, el Hijo del Deus vivente. Uau! Aleluia. Hablar ousadamente que Jesus era Filho de Deus para os judeus, né, que esperavam o Redentor, foi ousadia. E aí Jesus reconhece, né, que o que Pedro disse foi por revelação de los cielos, não é? E aí Jesus habla para ele. Tu eres... Então Jesus respondeu: bem-aventurado eres, Simão, filho de Jonás, porque não te revelou carne nem sangue, sino mi Padre que está em los cielos. O que significa isso? Que o que Pedro falou foi uma influência de los cielos. Pero sigue um pouquinho mais adelante, e aí Jesus começa a falar profeticamente lo que ia suceder com sua vida mais adelante, porque ele vindo com um propósito, ele vindo para morrer em la cruz por salvação, e ele começa a falar para eles o que ia suceder com sua própria vida. E acá no versículo 21. Desde então começou Jesus a declarar a seus discípulos que era necessário ir a Jerusalém, padecer muito de los ancianos, de los principais sacerdotes e de los escribas, e ser morto e ressuscitar o terceiro dia. Então Pedro, tomando a parte, começou a reconvenir-te, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Em nenhuma maneira te acontecerá isso. Aí Jesus o repreende duramente. Versículo 23. Pero ele, volvendo, disse a Pedro: quita-te de delante de mim, Satanás. Querido, você imagina-te? Você imagina-te o pastor chegar para algum de vocês que está falando alguma besteira, para trás, Satanás. Nunca mais entrarei na igreja. Sim, eu sei. Nunca mais entrar aqui por as portas da igreja. Pero foi isso que Jesus disse. Pero Jesus não estava falando acá assim de Pedro em si, pero da influência que estava sendo. Poucos instantes ele usou sua língua para falar vida, para falar bem, influenciado por los cielos. Um ratito depois, sua própria língua foi influenciada por el inferno, assim como Santiago disse. Entende, queridos? Era um discípulo de Jesus. Estava com ele todos os dias. Por isso que temos que tomar cuidado todos os dias. Está alimentando nosso espírito todos os dias. Porque a língua é como um fogo. É como espada que corta. Aleluia. Sabe, queridos, entenda que o diabo, ele trabalha com visão, audição e sugerência. Recuerda que o pastor domingo passado falou sobre a armadura de Deus? Há um escudo da fé, com o qual tu pode apagar os dados inflamados do maligno, porque ele lança. Acá, a mente é o campo de batalha, digamos assim, do diabo. Ele não pode trazer para tu espírito, mas ele traz a tu mente. E se tu considera esses pensamentos vêm a tu coração e vão sair por tua boca. E aí tu está sendo, usando a tua língua inflamada por ele inferno.
Agora, para finalizarmos acá, que dijo Jesus acerca da importância das palavras. Amém? E agora chegamos ao ponto clave dessa ensinança. Amém? Recuerda que eu empecei falando acá para vocês, queridos, que estamos vendo versículos que conhecemos. Não estou traindo nenhum versículo. Ai, nunca vi esse versículo. Nunca escutei a respeito disso. Não. Pero a palavra ela é viva e poderosa. Vamos ver o que diz Jesus. Mateus, capítulo 12. Vou ler a partir do versículo 34 até 37. Essa aqui eu estou lendo em La Nueva Bíblia de las Américas. Que habla assim. Camada de víboras. Uau. Você imagina-te isso? Você empezar uma prédica camada de víboras. Como podem falar coisas buenas sendo malos? Por quê? Diga comigo. De la abundância del coração habla la boca. Como o diabo trabalha? Por sugerência. Em tu mente. E se tu medita, se tu considera esses pensamentos, vem a tu coração. Por isso que Jesus disse, de la abundância del coração, habla la boca. Tu meditou, tu considerou, um momento ou outro, tu vai pôr isso para fora. Por isso que o pastor Buddy sempre falava, só necessito 5 minutos conversando com uno, e vou saber como ele está. El hombre bueno, de su bueno tesouro, saca coisas buenas. El hombre malo, de su malo tesouro, saca coisas malas. Pero yo les digo que de toda, diga comigo, toda palavra vana que hablen los hombres darán cuenta, ¿cuándo? En el día del juicio. Porque por tus palavras tu serás justificado e por tus palavras serás condenado. Que dia de juízo é esse que Jesus está falando acá? Sabe que a Bíblia habla que um dia vamos estar delante del Senhor para esse dia del juízo? E em esse dia vamos prestar conta. Por isso que falei para vocês, a computadora mais poderosa que existe está em el cielo. Porque quantas pessoas existem no mundo? E Deus sabe de cada palavra torpe que sai da boca de cada um. Pero, querido, sepa que podemos nos arrepender. E quando nos arrependemos de coisas, palavras torpes que hablamos, isso não vamos ser julgados por isso. E é mais importante, às vezes é coisas que cometemos delante do Senhor, pero às vezes é coisas que cometemos contra outro. E aí tu tem que pedir perdão para o outro. E aí tu não vai ser julgado por isso. Amém? Então, outra versão da Bíblia que habla desse mesmo texto acá, a palavra de Deus para todos. Pero eu lhes digo que em el dia del juízo, a gente tendrá que dar explicação por cada uma das palavras inúteis que dijo. Las palavras que dijiste servirão para juzgar-te. Elas te aprovarão ou te condenarão. Sabe, queridos, esse dia del juízo que habla acá, não é no sentido de condenação. Porque se passamos, por exemplo, por el rapto de la igreja, é porque estamos em Cristo. Agora, o que vamos a receber como recompensa para a eternidade, isso sim vai depender de nossa vida. Não é esse juízo não vai ser para condenar quem vai para o céu, quem vai para o inferno, não. Porque se um está em Cristo, já tem a salvação. Pero esse juízo vai ser para nos galardonar, digamos assim, por la eternidade. Então, o que eu vou receber ou deixar de receber vai depender de minha vida aqui e agora. Por isso que Deus é chamado de justo juiz. Por quê? Porque ele não vai juzgar, querido, como bem lhe pareça. São tuas próprias palavras, ou nossas próprias palavras que vão nos juzgar. Por isso que ele vai ser justo. Por isso que vai ser um julgamento justo. Amém? Amém. Aleluia. Aí outra versão dela... não pus acá. Aí outra versão da Bíblia também, a Nova Bíblia Vivente, que habla assim. Lhes asseguro que em dia del juízo vão dar conta das coisas que digam descuidadamente. Lo que uma pessoa diga agora determina lo que lhe espera. Ou será justificada por tus palavras, ou por elas serás condenado.
Isso é sério, queridos. Pero sabe de uma coisa? Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque estamos sendo ensinados acerca disso. Porque podemos trazer ajustes em nossas vidas. Amém? Pior seria que nunca tuviéramos escuchado uma ensinança como esta. E aí? Você podia chegar delante do Senhor, pero o Senhor não sabia. Pero Deus ia falar para ti, pero estava escrito. Pero eu estou mostrando para ti de uma maneira mais sencilla. Aleluia. Alguém poderia até pensar, pero palavras, só palavras. Parece que as palavras não são nada, ou que não têm importância. Pero sim, elas têm importância. E têm grande importância em nossas vidas. Não somente agora, pero em la vida del porvir. Cada palavra que sai de nossa boca, algum dia estaremos ante o Senhor para sermos juzgados por elas. Queridos, uma coisa eu te aconselho: não perda tempo buscando palavras erradas em la vida del outro. Mira para tu própria vida. Porque aqui não há ninguém perfeito. Uma vez mais, como puedo falar corretamente? Como puedo corrigir minha vida? Diga comigo, hablando la palavra. Agora, para que eu abra a palavra, necessito conhecer a palavra. Amém? Vou fazer uma pergunta cá, pero não me respondam. Não quero a resposta. É só para que tu... Já? Em el primeiro culto del año, eu entreguei para vocês, né, para os que quiseram, um guia para a leitura da Bíblia. Não me respondam, pero quantos estão lendo? Sabe, queridos, eu falei nesse dia, eu recuerdo nesse culto, eu entreguei vários. Em verdade, eu mesmo preparei 3 planos de leitura. Passei tempo, querido, passei como que 2 semanas preparando isso. E no primeiro culto do ano, entreguei para vocês. Um mais sencillo, outro mediano e outro mais avançado, entreguei para vocês. Criar um hábito é algo que às vezes nos custa, mas quando isso faça parte de tua vida, tu vai fazer isso naturalmente. Acá temos 2 universitárias, não é? Sabe que há uma disciplina. Há que está estudando todos os dias e a depender do curso que um está fazendo, vai exigir muito mais de ti uma disciplina de estudar, não é? Não é assim? Ou estuda ou não siga adelante. Quando eu fui para a universidade, queridos, eu elegi um curso que me custou muito. Porque eu tinha que estudar por la manhã, por la tarde, por la noite e por la madrugada. Porque quase todo era inglês. E quando eu empecei meu inglês, era muito malo. Mas eu tinha que estudar textos e às vezes livros em inglês. Então eu tinha que estudar muito e muito. Tive que ter uma disciplina. E como não ter para o Senhor? Eu tenho a disciplina de ler todos os dias a palavra de Deus. Isso não é religiosidade. É porque eu entendo que necessito disso. Porque disso vai depender minha falar. É hora de usar nossas palavras para declarar o que Deus ha hecho em tu vida. É hora de tomar uma posição de falar que vai uma maneira de falar que vai ter efeito em tu vida para o bem, para a vida e não para a morte. Aleluia. É hora que cambiemos nossa atitude e nossas palavras. É tempo, querido, sempre é tempo de cambiarmos. Amém? Aún temos uma vida em El Senhor e podemos fazer correções em aquilo que não está bem em nossas vidas. Amém. Aleluia. Nuestro hablar expressa lo que há dentro. Sim ou não? Sim, queridos. Eu posso conversar com cada um de vocês e entender lo que está por dentro, solamente por lo que você me habla. E assim como o pastor Bud sempre falava, só necessito 5 minutos. Aleluia. Sabe por que nosso hablar expressa o que há dentro? Porque Jesus disse que da abundância da boca habla o coração.
Oh, de la abundância del coração habla la boca. Aleluia. Sim? Então, o que está em nosso coração são resultado de lo que está em nossa mente. O que estamos meditando. Se tu toma muito tempo meditando na palavra, é isso que vai estar em tu coração. E, consequentemente, é isso que vai estar em tua boca. Amém? Amém? Então, queridos, que tu hablar, só para finalizar mesmo acá, ser o que o salmista dijo acá em Salmo 103, versículo 1 e 2. Bendice, alma minha, al Senhor, e bendiga todo mi ser, su santo nome. Bendice, alma minha, al Senhor, e não olvides de nenhum de seus benefícios. Amém? O salmista acá, Davi, em el caso, que escreveu esse salmo, estava falando para si mesmo. Ei, que de minha boca salga aquilo que vai glorificar o Senhor. Alma minha, bendiga o Senhor e não maldiga as coisas do Senhor. Recuerda, queridos, de cada palavra que sair de nossa boca, vamos ser juzgados por elas. Ou justificado ou juzgado. Amém? Amém? Isso é bem importante. Sabe quando Pablo e Silas estavam na prisão? Que grande oportunidade de maldecir, de murmurar. Sim ou não? Afinal de contas, que hicieron de mal para estar na cárcel e em uma circunstância tão cruel? Que hicieron de mal? Pero, queridos, eles não estavam, Senhor, por que estamos acá? Por que está sucedendo isso em minha vida? Senhor, eu tenho me dedicado minha vida a te servir. Por que passa isso comigo? Era assim? Não. Eles estavam alabando. Quem sabe que Deus habita em meio? Uau! Que sucedeu? O poder de Deus foi manifesto. O poder de Deus liberou as cadenas. Foram livres sobrenaturalmente da prisão por sua boca. Porque não utilizaram aquela oportunidade para murmuração, pero para bendecir, assim como o salmista Davi. Há uma declaração que aprendemos na escola Rema, que habla assim. Diga comigo, eu sou lo que a Bíblia disse que sou. Eu tenho lo que a Bíblia disse que tenho. Eu puedo hacer lo que a Bíblia disse que puedo. Faltou acá o final. Aleluia. Isso é uma verdade, queridos. Não é o que eu digo, nem o pastor diga, é o que a Bíblia diz. Que tenho, que puedo em Cristo. Agora, para isso, o conhecimento é necessário. Eu pus essa declaração cá. E é importante aprendermos a sermos declarações da palavra de Deus. Aqui há 73 declarações basadas na palavra de Deus. Como? Sou uma nova criatura, sou reconciliado com Deus, sou embaixador de Cristo, sou a justiça de Deus, sou justo e tantas outras. Todas com um versículo bíblico para que tu pueda conferir. Aleluia! Aqui está um bom material para te ajudar a cambiar a tua vida. Amém. Eu estou desperta desde as 3 da madrugada. Eu não havia preparado isso. Não fazia parte da enseñança. Pero despertei às 3 e Deus me direcionou a fazer isso. Eu fui preparar. E estava fazendo umas cópias. E o que estava em meu coração era entregar para cada um de vocês. Pero eu senti um freno em meu coração para ser um pouco distinto. Porque é importante que cada um valore o que está recebendo do Senhor. Isso foi muito forte. Por isso que vocês me viram chegar cá hoje como que uma tristeza. Sim, aún tenho. Não é uma tristeza mala, pero há uma tristeza sim em mim.
Sabe, queridos, eu poderia concluir essa ensinança de hoje falando assim, como se habla na Igreja Católica, palavras de salvação. Não é assim? O pastor não, o padre, quando ele termina lá a prédica, ele habla isso. Sabe que está bem? Porque de verdade são palavras de salvação. Se tu toma a palavra de Deus, queridos, a ensinança de Deus para a tua vida, vai ser salvação para a tua alma. Vai ser salvação para ti. Eu mostrei um texto a Caoi que é muito sério. Que habla sobre que vamos ser julgados por cada palavra. Isso é palavra de salvação hoje para vocês. De verdade, queridos, eu vou te dizer que me custou estar cá. O pastor sabe disso. Me custou estar cá hoje. Pero eu dou graças a Deus por isso, por o dom que Ele me deu. E há muitas mais coisas que poderia se falar a respeito disso, pero eu creio que o que falei hoje foi suficiente para que tu possa tomar isso e trazer cambios à tua vida. Amém. Eu tenho algumas cópias, pero eu não vou hasta ti para te entregar. Se tu deseja, pode me buscar e eu vou te entregar com maior alegria e com maior prazer. E por que eu estou fazendo isso? Porque foi isso que Deus me mostrou. Porque se tu hace isso, é como que uma consideração que tu tens. Não para comigo, não. Para com o Senhor e com sua palavra. Não sei se me explico. Amém. Eu queria poder já distribuir a hora, pero eu digo não é assim. Amém? Tenho aqui algumas cópias. Se tu queira, eu vou te dar isso de verdade, com alegria, muita, em meu coração. Pode se quedar de pé? Aleluia.